Hoje, o nosso grupo vai falar um pouco sobre ecologia comportamental de morcegos vampiros. Você sabe por que alguns animais apresentam comportamento cooperativo? O comportamento cooperativo nada mais é que interações entre indivíduos de uma mesma espécie ou de espécies diferentes, nas quais os participantes se beneficiam mutuamente. Essa forma de comportamento acontece quando os animais trabalham juntos em prol de um objetivo comum, como encontrar alimentos, proteger-se contra predadores, criar e cuidar da prole ou melhorar a eficiência de tarefas diárias. Mas como que esse comportamento apareceu? Então, o surgimento dos comportamentos cooperativos entre os animais é um tema complexo e em constante investigação científica. Diversas teorias visam explicar a origem e o desenvolvimento desses comportamentos ao longo do tempo. O comportamento de abelhas, por exemplo, as operárias são responsáveis pela atividade de defesa, forrageio e cuidado com a prole, e apenas a rainha se reproduz. Isso acontece segundo a teoria de seleção de parentesco, que sugere que a cooperação entre animais pode surgir quando indivíduos compartilham genes similares. Ao ajudar parentes próximos, como irmãos ou filhos, a sobreviver e se reproduzir, aumenta-se a probabilidade de que os genes compartilhados sejam transmitidos às futuras gerações. Ou seja, a abelha rainha, com a ajuda das operárias, consegue ter um maior sucesso reprodutivo do que as abelhas operárias teriam sozinhas. Outra teoria do surgimento dos comportamentos cooperativos é a seleção de grupo, que pode ser exemplificada no comportamento de suricatos, que são pequenos mamíferos que vivem em grupos sociais chamados de gangues. Quando um suricato detecta a presença de um predador, como uma águia ou uma cobra, ele emite um som de alarme e todos os membros do grupo respondem buscando um abrigo em tocas subterrâneas. Contudo, essa teoria argumenta que traços de comportamento cooperativo podem ter evoluído porque grupos de animais que cooperam entre si possuem vantagens competitivas em relação a grupos que não cooperam, aumentando as chances de sobrevivência e reprodução. Mas seria tão simples assim explicar o comportamento cooperativo? Não, porque nem todos os comportamentos são facilmente explicados por essas duas teorias. A evolução dos comportamentos cooperativos é um processo moldado pela interação de diversos fatores ao longo de milhões de anos. Um exemplo essencial desse processo seria, então, a cooptação e evolução do compartilhamento de alimentos em morcegos vampiros. O comportamento de alimentos entre morcegos vampiros é essencial para a sobrevivência da espécie. Eles não conseguem armazenar energia adequadamente e são muito suscetíveis à fome e podem morrer até 72 horas sem se alimentar. O comportamento de alimentos ocorre principalmente entre fêmeas e pode beneficiar tanto a sobrevivência quanto o sucesso reprodutivo, garantindo a sobrevivência da prole. A maior parte do compartilhamento de alimentos é realizado pelas mães, por meio da regurgitação de alimentos para seus filhotes. Isso é comum em muitas espécies de morcegos e outras aves. Cerca de 70% dos casos de compartilhamento de alimentos são cuidados maternos. As mães também estendem esse cuidado às filhas por vários anos, enquanto os filhos se dispersam após um período de tempo mais curto. Além do cuidado materno, o compartilhamento de alimentos também ocorre entre parentes. Os filhotes podem alimentar suas mães famintas antes mesmo de serem desmamados. Esse compartilhamento recíproco de alimentos é comum entre parentes próximos e o parentesco influencia as taxas de doação de alimentos. No entanto, ainda não está claro se o benefício é direcionado apenas a parentes que compartilham o mesmo pai, o que exigiria a discriminação de parentes e não familiares. A possibilidade de morcegos vampiros fêmeas fornecerem ajuda simétrica tanto para parentes quanto para não parentes pode ocorrer devido a erros de reconhecimento de parentesco. Embora não esteja claro como morcegos discriminam seus parentes, é provável que haja um equilíbrio entre erros de amamentação de não parentes e falhas em alimentar parentes próximos. Mas alimentar não parentes apenas uma vez é menos prejudicial do que permitir a morte de um parente próximo. Isso segue o conceito de reciprocidade. Uma outra possibilidade é que a discriminação de parentesco seja baseada em associações anteriores ou experiências sociais positivas, como o compartilhamento de alimentos durante o desenvolvimento. Há relatos de um morcego órfão macho sendo adotado por uma fêmea não aparentada, que posteriormente foi visto alimentando o bebê da mãe adotiva. Isso sugere que a adoção pode estar relacionada a associações anteriores e não apenas ao parentesco.
Nesse contexto dos morcegos vampiros que compartilham alimentos, as fêmeas também podem alimentar não parentes para expandir suas redes de apoio social, além dos parentes maternos, cuja disponibilidade é limitada e imprevisível. A hipótese da aposta social sugere que a formação de redes de doadores de alimentos de uma fêmea é parcialmente controlada por ela, e investir em uma rede mais ampla de não parentes pode trazer benefícios. No entanto, o sucesso dessa estratégia depende da estabilidade dos parceiros disponíveis na rede de doadores de cada morcego. Os morcegos têm diferentes formas de se relacionar com outros morcegos. Eles podem escolher ter muitos parceiros, mas com conexões mais fracas, ou podem preferir ter poucos parceiros, mas com laços mais fortes. Cada morcego tem uma combinação ideal de parceiros, baseada em fatos como idade, sexo, saúde e disponibilidade de parentes. Essa combinação varia dependendo de como é o ambiente social e se há muitos parceiros disponíveis. Os morcegos vampiros podem até diversificar seus investimentos sociais para ter redes maiores e mais fortes. Quando os morcegos compartilham comida, eles seguem uma estratégia social baseada em apostas. Eles primeiro fazem pequenos investimentos para ver se podem confiar no outro morcego antes de fazer investimentos maiores. Isso ajuda a evitar um mau investimento. Essa estratégia pode ser usada como um único parceiro de cada vez ou vários ao mesmo tempo. Dessa forma, os investimentos em compartilhamento de alimentos para morcegos vampiros, aparentados e não aparentados, passaram por diversos processos como cuidados maternos e evoluíram, ou seja, foram cooptados, para nepotismo, reciprocidade e então estendidas para redes sociais. Dessa forma, pode até parecer que a cooperação entre animais é o indivíduo agindo em benefício do grupo. Porém, a ação ocorre ao nível do indivíduo, em que ele está interessado apenas no seu benefício próprio, ou seja, conseguir alimentos, obter sucesso reprodutivo e acabar passando seus genes para frente. Porém, nessa tentativa de benefício próprio, consequentemente, todo o grupo acaba se beneficiando também. Assim sendo, essas espécies de morcego alimentam parentes, pois há a maior probabilidade de receberem ajuda caso necessitem, mas também apostam em redes sociais mais amplas, caso parentes estejam escassos, garantindo assim a sua sobrevivência. Muito obrigada pela atenção.